Vamos fazer a correção das atividades da avaliação de ontem, tá? Junto com essa correção, a gente já vai dando uma revisada no conteúdo, ok? Então, a recuperação de vocês, tá? Primeiro, como que vai funcionar a recuperação de vocês? Todos vocês que estão acompanhando a live, tá? Uma tela eu tô gravando o conteúdo para vocês e a outra eu tô gravando só quem entra na live e quem não tá? Então, quem estiver na live tem 4 pontos para recuperação amanhã. A recuperação é composta de 5 questões, tá? Sendo que quem está participando da live pode escolher responder só 3 ou responder 5 e pode errar 2, tá? Então é sempre nesse modelinho ali, tá? As questões vão ser relacionadas à posição relativa entre as retas, tá? Eu coloquei algumas questões onde ela é mais direto o conteúdo, tá? Então já está bem resumido. E outras de conceitos, tá? Alguns conceitos que nós vimos durante o conteúdo cai lá também, tá? Então são 2 de conceitos e 3 onde vocês precisam calcular, tá? Lembrando que quem está assistindo a revisão hoje já tem 4 pontos para a nota da recuperação, tá? Então vamos lá. Na avaliação estava o seguinte. Então, dado uma reta de equação x menos y mais 2x... Não, x menos y mais 12 igual a 0. Então, x menos y mais 12 igual a 0. E uma circunferência de equação x mais 6 ao quadrado mais y menos 3 ao quadrado mais 3 ao quadrado. Tá? Então, essas duas equações. Então, determine a posição relativa entre elas, entre a reta e a circunferência, e encontre os pontos em comum caso haja, tá? Então, aqui a gente está trabalhando com a equação da circunferência, né? Essa equação da circunferência ela está na forma reduzida, tá? A gente viu lá no conteúdo passado que essa é a forma reduzida, então a gente precisa dela na forma geral, tá? Então, para fazer a fórmula geral dela, a gente vai abrir esses polinômios, tá? Então tá tudo em polinômios, a gente resolve ela, tá? Como que a gente resolve polinômios? Então, quando esse x mais 6 que está ao quadrado, ele é a mesma coisa que x mais 6 vezes x mais 6, tá? É isso aqui. Então, o x está multiplicando o x está multiplicando 6, o 6 está multiplicando x e o 6 está multiplicando 6, tá? Isso, a mesma coisa aqui. Então, esse y menos 3 está multiplicando o y menos 3, tá? Então a gente precisa transformar ela numa equação geral, e para transformar na equação geral a gente tem que resolver esses polinômios. Então o y está multiplicando aqui, o y está multiplicando ali, o menos 3 está multiplicando aqui, o menos 3 está multiplicando aqui. O mesmo serve para esse 3 ao quadrado. Então 3 está multiplicando 3. Como ele está ao quadrado, é 3 vezes 3. X mais 6 ao quadrado é x mais 6 vezes x mais 6. Y menos 3 ao quadrado é y menos 3 vezes y menos 3, tá? Então vamos encontrar essa equação geral, tá? Então x vezes x ao quadrado. X vezes 6, 6x. 6 vezes x, 6x. 6 vezes 6, 36. Y vezes y ao quadrado, y vezes menos 3, menos 3y, menos 3 vezes y, menos 3y, menos 3 vezes menos 3, menos 9. Isso vai ser igual a 9. 3 vezes 3, 9, tá? Vamos lá, devagar. Entenderam o que está acontecendo aqui? Eu estou apenas transformando a equação que me dava aqui da circunferência, ela me dava a equação reduzida, eu estou pegando a equação geral. Para me pegar a equação geral, basta resolver essa equação reduzida. Elementos que estão ao quadrado continuam ao quadrado, ou seja, todo elemento ao quadrado é ele vezes eles. Então, x mais 6 ao quadrado é x mais 6 vezes x mais 6. Y menos 3 ao quadrado é y menos 3 vezes y menos 3. E 3 ao quadrado é 3 vezes 3. Então, eu obtive todo esse valor aqui. Agora, eu vou juntar os semelhantes, ó. Eu tenho um x quadrado aqui, não tenho mais nenhum x quadrado. Então, vou continuar o x quadrado sozinho aqui. Outro ao quadrado que eu tenho. Opa, eu tenho um y ao quadrado aqui. Então, eu vou deixar o y ao quadrado aqui.
os que estão acompanhados de x, ó, eu tenho um 6x aqui e um 6x aqui. Então, mais 6x mais 6x mais 12x. O y, aqui eu tenho, ó, menos 3y e menos 3y. Menos 3y com menos 3y, menos 6y. Aí sobrou, aqui eu tenho um 36, positivo, um menos 9. Esse 9 tá positivo, passa negativo. Então vai sobrar, aqui não é menos, é mais, né? Aqui é mais 9. Deixa eu voltar. Voltar aqui. Então aqui é mais 9, tá? Porque 3, menos 3 vezes menos 3, menos com menos fica mais, 3 vezes 3 é 9, tá? Então é 9. Deixa eu consertar aqui agora. E o 6y aqui, menos 6y. Eu só arrumei o sinal ali que estava errado, tá? Então eu tenho mais 36, mais 9. Esse 9 está positivo, passa negativo. Então mais 9 com esse menos 9 vai cortar, vai sobrar só o 36. Então mais 36. Isso tudo igual a zero, porque eu passei o 9 para o outro lado. Então não tenho mais nada para juntar. Essa é a minha equação geral da circunferência, tá? Então o primeiro processo que vocês tinham que ter feito para resolver é encontrar a equação geral, que é x ao quadrado mais y ao quadrado mais 12x menos 6y mais 36. Esse valor aqui, essa equação que eu encontrei, é a mesma equação aqui em cima. Só que essa aqui está em polinômios, essa aqui eu desfiz os polinômios. Tá? Então, o primeiro processo para fazer é a gente encontrar a equação geral, não a equação reduzida. Feito isso, eu vou para trabalhar com a minha equação da reta. Tá? A equação da reta diz que é x menos y mais 12 igual a zero. Eu vou isolar uma variável. Qualquer variável que eu isole aqui vai dar certo, tá? Qual que está mais fácil de eu isolar? Mais fácil de isolar é o x, porque o x está positivo, tá? Então eu vou manter o x aqui. O que não tem x, eu jogo para o outro lado. O y está negativo, fica positivo. O 12 está positivo, fica negativo. Então esse é o valor do x. Tá? Eu isolei uma variável na minha equação. Então aqui eu tinha um sistema de equações, tá? Onde o x ao quadrado mais y ao quadrado mais 12x menos 6y mais 36 e x menos y mais 12 igual a zero, tá? Esse aqui também está igual a zero. Esse também está igual a zero, tá? Então eu tenho um sistema de equação. Eu isolo a variável, uma letra, tá? Uma incógnita em qualquer uma das duas eu podia isolar, tá? A mais simples de eu isolar é na equação da reta, porque eu estou trabalhando só com x e y, não x ao quadrado e y ao quadrado, tá? Então, isolei os dois, tá? Peguei qualquer uma equação e isolei na reta, tá? Eu sempre isolo na reta porque ela é a mais simples de se isolar. Olhando na equação da reta, qual que é o valor mais fácil de eu isolar? Deixar menos y, eu vou ter que trocar tudo os sinais se eu deixar menos y. Porque eu não estou trabalhando com menos y, eu estou trabalhando com mais y. Então, se eu isolar o y, eu tenho que lembrar de trocar os sinais. O x já está positivo, então vou isolar o x, que é o mais simples. O que não tem x, passa para o outro lado da igualdade. Então, o y estava negativo, ficou positivo. O 12 estava positivo, ficou negativo. Alguém tem alguma dúvida até agora, até esse pedaço que a gente chegou? Não. Não? Ninguém tem? Ah, essa parte aí é fácil, Tec. Tá, então vamos dar continuidade, tá? Qualquer dúvida vocês podem chamar aí, tá, pessoal? É que tem bastante de gente, nesse caso eu não consigo ver as mensagens aqui, tá? Mas, qualquer coisa, abre o microfone aí, dá um alô que a gente já para e retorna, tá? Então, feito isso, eu encontrei a minha equação geral. Ô, Kelvin, Diga, quem que chamou? pode retornar. Aí, ó, Carol. Retornar a explicação que eu tava ali vendo como que a avó tava. Ela tá meio malzinha ali. Daí eu perdi a explicação. Então, vamos fazer o seguinte, ó. Essa eu continuo aqui porque a gente tem 5 questões, tá? Aí na próxima tu acompanha. Se tu não pegar o começo dela, tá? Da próxima, daí a gente retorna. É que a próxima a gente vai fazer
os mesmos processos daqui. Então lá na próxima tá. questão tu já dá uma atenção mais no começo aqui, tá? Tá. Então feito isso, eu encontrei a minha equação geral aqui da circunferência e isolei uma variável na reta, tá? O que eu vou fazer? Eu vou substituir o valor de x, tá? Eu encontrei o meu x sendo y menos 2 aqui na minha equação da circunferência. Então sempre onde eu tiver x na circunferência, eu vou trocar por y menos 12, tá? Então aqui eu tenho um x ao quadrado. Então o x está ao quadrado, o meu x é y menos 12, então y menos 12 continua ao quadrado, tá? Eu só troquei a letra x, o valor que está ao quadrado continua, mais y ao quadrado, mais esse 12 está multiplicando x, então o 12 continua multiplicando, só que o meu x agora é y menos 12, menos 6y mais 36, isso igual a zero, tá? O que eu fiz? Apenas substituir aonde tinha x, tá? Onde tinha x eu tirei o x e coloquei y menos 12. Agora eu vou resolver, tá? Lembrando que y menos 12 ao quadrado é y menos 12 vezes y menos 12, tá? Vocês estão em dúvida, é o mesmo processo. O y multiplica lá e cá, o menos 12 multiplica lá e cá, tá? Então vai ficar... Deixa eu voltar. Vai ficar y ao quadrado menos 24y mais 144, tá? Depois que vocês fizerem todo esse processo aqui, vocês vão chegar nesse pedaço aqui. Só do x ao quadrado vocês vão ter esses três elementos. Aí mais esse y ao quadrado, então mais y ao quadrado, mais 12 vezes y é 12y, mais com menos fica menos, 12 vezes 12, 144, menos 6y mais 36. Isso tudo igual a zero. Agora é o mesmo processo, eu vou juntar todos os semelhantes. Y ao quadrado, então eu tenho 2y ao quadrado, menos 24y, mais 12y, menos 6y, tá? Então eu vou ter menos 24, mais 12, menos 6. Isso vai ser menos... Opa, vamos fazer com a cor. Isso vai ser igual a menos 18y, mais 144, menos 144. Então aqui simplificou. Sobrou 36, então mais 36, isso tudo igual a zero, tá? Então apenas juntei semelhantes, y ao quadrado com y ao quadrado, o que tinha apenas os y e os termos reais, os valores reais. Então juntei todos, cheguei numa equação de segundo grau. Como que eu resolvo uma equação de segundo grau? Pela fórmula de Bhaskara. Delta igual b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c, tá? Então delta vai ser igual b ao quadrado é o 18 ao quadrado, 324. Menos 4, né? Menos 4 vezes o a, que é 2, vezes o c, que é 36. Já vamos fazer direto aqui para poupar espaço, tá? Eu tô pegando aqui, ó, menos 4 vezes, vezes o a, vezes o c, né? Então a gente tem o valor de a, de b e de c. Então é menos 4 vezes a, vezes c. Então menos 4 vezes 2, que é o a, vezes o 36, menos 288. Então delta vai ser igual a 324 menos 288, delta é igual a 36, tá? Alguma dúvida até esse momento, pessoal? Aqui eu só usei a fórmula de Bhaskara, tá? Eu juntei os semelhantes em cima e usei a fórmula de Bhaskara para resolver esse valor, tá? Cheguei no valor do delta igual a 36. Alguém tem alguma dúvida até aqui?
Eu ainda não encontrei os pontos em comum caso haja. Olha, ele pediu encontre os pontos em comum caso haja. Como o delta é maior do que 0, eu sei que há esses pontos em comum. Então, vou ter que encontrar eles. Tá? Mas daqui a gente já pode tirar algumas conclusões, tá? Deixa eu pegar uma cor bem chamativa aqui, ó. Então, quando o meu delta é igual a 0, tá? Isso significa que eu vou ter apenas um ponto em comum. Ou seja, se eu tiver uma circunferência e uma reta com apenas um ponto em comum, significa que essa reta, ela é tangente... Opa, não ficou bem... Ela é tangente à minha circunferência, ou seja, elas têm apenas um ponto em comum, ou seja, a minha reta toca a circunferência em apenas um ponto, tá? Então, caso caia algum problema que peça apenas a posição relativa, você só descobrindo o valor do delta, você já sabe. Se o delta for igual a 0, eu tenho apenas um ponto em comum. Se o meu delta for maior do que 0, né, o meu delta é maior do que 0, ou seja, é positivo, eu vou ter 2 pontos em comum, tá? Ou seja, ela é secante. Por quê? Porque eu vou ter 2 pontos em comum. Eu vou ter um em cima e um embaixo. Agora, se meu delta for negativo, for menor que 0, isso significa que ele é negativo, né? Sendo negativo, a minha reta passa fora da circunferência. Ou seja, não temos pontos em comum, tá? Então, apenas olhando o valor do delta, eu já consigo tirar algumas informações. O delta sendo igual a 0, apenas um ponto. Delta maior do que 0, 2 pontos. Delta negativo, menor do que 0, nenhum ponto em comum, tá? Se ele estiver pedindo apenas a posição relativa e não estiver pedindo para encontrar os pontos, até aqui acabou. Olha o valor do delta e responde lá quantos pontos eles têm em comum, se é secante, tangente ou exterior. Neste caso ele pedia, então a gente vai dar continuidade na fórmula de Bhaskara aqui, né? A gente chegou no delta, agora a gente vai encontrar o nosso valor. Vamos dar continuidade, né? Então o nosso x vai ser igual a menos b, mais e menos a raiz quadrada do delta, dividido por 2 vezes o a. Essa é a continuidade da fórmula de Bhaskara, né? A fórmula de Bhaskara a gente tem 2 etapas, uma que é o valor do delta, b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c, e a segunda parte que é x igual a menos b mais ou menos a raiz quadrada do delta, dividido por 2 vezes a, tá? Então vamos lá, meu x vai ser igual a menos b, menos da fórmula com menos 18 vai ficar mais, menos com menos fica mais e menos a raiz quadrada do meu delta é 36, dividido por 2 vezes o a, o valor de a é 2, tá? Então a gente já sabe que sendo positivo, eu vou ter 2 valores, o valor positivo e o valor negativo da minha raiz, tá? Então eu vou ter o x uma linha e o x 2 linhas, tá? Um para o valor positivo e o outro para o valor negativo, tá? Então eu vou ter o 18 mais a raiz de 36, que é 6, dividido por 4. E vou ter o 18 menos 6, dividido por 4. Por que eu tenho o valor positivo e o valor negativo? Porque 6 vezes 6 é 36. E menos 6 vezes menos 6 também é 36, porque menos com menos fica mais, 6 vezes 6, 36. Então, os dois valores são referentes à raiz do 36. Então, tem a parte positiva e a parte negativa. Então, vamos lá. O 18 mais 6 dividido por 4 é 6. E o 18 menos 6 dividido por 4 é 3. Esses dois valores correspondem a qual? A o valor que eu isolei. Então, eu isolei x, eu vou substituir esses valores agora em y, tá? Então, esse aqui e esse aqui são os valores de y, tá? Sempre o valor, as letras que eu cheguei no final. Se eu chegar com x aqui, o valor que eu descobri aqui é de x. Se eu chegar com y, o valor que eu descobri aqui é de y. Então, agora basta substituir e encontrar os pontos em comum, tá? Então, quando o meu y é 6, tá? Esse é o valor do y, porque eu cheguei aqui embaixo com
y. Então esse é o valor de y. Substituir aqui, 6. 6 menos 12, menos 6. Então o valor do meu x vai ser menos 6. Devo 12. Paguei 6, devo 6. Então quando meu x for menos 6, o valor do meu y vai ser 6 positivo. Né? Como eu sei que esse aqui já é o valor de y, já vou deixar ele aqui. Agora eu vou substituir o de 3. Devo 12. Paguei 3, devo 9. Então os pontos em comum que a minha reta e a circunferência têm são menos 6 e 6, menos 9 e 3, tá? Esses são os pontos em comum. Então qual que seria a resposta correta desse exercício? Secante, que é a posição relativa entre as duas, com os pontos menos 6 e 6, menos 9 e 3, tá? Teve apenas uma aluna que acertou os 2 pontos, tá? Alguns colocaram apenas um ponto. Isso, colocando apenas um ponto significa que ela é tangente. E a gente já viu que ela não é tangente, que ela é secante. Então, encontramos os 2 pontos, tá? Para quem tá vendo essa live como sendo a primeira live do conteúdo, tá achando meio complexo. Deve estar com os miolos tudo atrapalhado, tá? Temos mais exemplos, vamos dar continuidade. Ficou com dúvida? Chama, tá? Porque eu aconselho que vocês, como vocês já estão pegando muito em cima, tá? Porque teve alguns estudantes aí que eu não lembro de ter acompanhado as outras lives. Pode estar ficando meio confuso o conteúdo, tá? Mas isso aqui a gente foi vendo pedaço por pedaço até chegar no total, tá? Então agora vocês estão vendo o geral, aí pode ser bastante informação. Durante a realização da prova, eu aconselho que vocês passem a questão pro caderno, abram essa live ou as outras lives e tentem seguindo o mesmo processo, tá? Tentem seguir os mesmos passos como se fosse uma receita de bolo que vocês conseguem chegar na equação, tá? Eu acredito que a dificuldade de vocês esteja apenas em encontrar esses pontos e substituir, tá? Porque a fórmula de Bhaskara eu acredito que vocês já estejam com ela dominada, tá? Porque a gente vê bastante, eu lembro quando eu tava estudando, eu via bastante. Acredito que ali 8º, 9º ano era só isso que a gente via, tá? Vamos dar continuidade. Ficou com dúvida, chama, tá, pessoal? Já tá dando quase o horário, a gente vai conseguir fazer só mais uma, tá? Mas não se preocupem. Precisando, a gente faz outra live amanhã e jogamos a recuperação pra sexta-feira, tá? Isso a gente vai ver mais pro finalzinho, tá? Ah, não, né, professor? Oi. Prova na sexta-feira. Ué? Não, se preferir fazer na quinta, tô dando uma sugestão pra vocês. Se achar Não, muito eu prefiro complexo, semana que vem. meio que semana que vem, daí nós quebramos nosso horário, nosso calendário. Ah, mas, tipo, é uma coisa que, tipo, tá difícil de entender, então temos que ver, né? Vamos ver. A gente conversando, a gente se entende. Isso, conversando a gente se entende. Vamos lá, então. Qual que é o primeiro processo? Vamos analisar a nossa equação da circunferência. Estamos na equação reduzida, tá? A gente encontrou a equação reduzida. Mas para a gente encontrar juntar as duas equações, a melhor forma é com ela na equação geral, tá? É possível fazer assim, porém é mais complexo, tá? Então eu aconselho vocês ir para a equação geral. Como que a gente faz a equação geral? Resolve os polinômios, tá? X mais 1 ao quadrado é x mais 1 vezes x mais 1. Mais y menos 2 ao quadrado é y menos 2 vezes y menos 2. E o 3 ao quadrado é 3 vezes 3. Basta resolver isso, não esquecendo que o x está multiplicando o x multiplica 1, 1 multiplica o x, 1 multiplica 1, y multiplica y multiplica menos 2 multiplica y, menos 2 multiplica menos 2 e 3 multiplica 3, tá? É esse processo que vocês vão fazer, tá? Quem não conseguir... Ô, professor, Oi. aquele, tipo, o ao quadrado é que é pra fazer 2 vezes o mesmo Isso, número, né? todo elemento elevado ao quadrado é ele vezes ele, tá? Tá. Todo elemento ao Tá. quadrado é ele vezes ele, tá? Por exemplo, se você tiver ali, por exemplo, um y mais x mais 4 ao quadrado, então vai ser y mais x mais 4 vezes y mais x mais 4, tá?
É ele vezes ele. Não importa qual é o valor, é sempre ele vezes ele. Tá? Resolvendo tudo isso aqui, a gente vai chegar em x ao quadrado mais 2x mais 1 mais y ao quadrado menos 4y mais 4 igual a 9. Tá? Depois que vocês fazerem todo esse processo, x por x, juntar os semelhantes, vamos chegar nesse processo aqui. Ainda temos esse valor, o 1, o 4 e o 9 para eliminar eles, tá? Eu já fiz direto, tá? Aqui eu já cortei um pouco por causa do tempo. Mas, vocês resolvendo isso e juntando os semelhantes, vocês vão chegar no mesmo valor, tá? Então, x ao quadrado mais y ao quadrado mais 2x. Agora, eu só vou juntar os valores reais. Menos 4y mais 1 mais 4 é mais 5. O 9 está positivo, passa negativo. Devo 9, paguei 5. Devo 4. Então, essa é a minha equação geral. X ao quadrado mais y ao quadrado mais 2x menos 4y menos 4. Tá? Se vocês fizerem todo esse passo a passo aqui, abrir esses polinômios e resolver eles, vocês vão chegar nessa equação aqui, tá? Juntando todos os semelhantes. Pega tudo que tem x ao quadrado, junta, tudo que tem y ao quadrado, junta, tudo que tem x, junta, tudo que tem y, junta, tudo que é valor real, junta, tá? Deixa apenas um de cada um, tá? Então, a gente tem apenas um x ao quadrado, apenas um y ao quadrado, apenas um valor com x, apenas um valor com y e apenas um valor real, tá? Feito isso, a gente isola um valor da nossa reta, tá? Então, nessa reta é menos x mais y igual a 0. Se eu for isolar o x, ele vai ficar negativo. Então, eu vou isolar o y. Deixar o y que está positivo, jogo o x para o outro lado. Y igual a x. Então, eu vou vir nessa equação de cima, onde tiver a letra y, eu vou trocar pela letra x, tá? Então, eu vou ter x ao quadrado mais y, eu vou trocar por x, então vai ser x ao quadrado mais 2x menos 4. Multiplica y, vai multiplicar x menos 4 igual a 0. Agora basta juntar os semelhantes. Então, eu vou ter 2x ao quadrado. Devo 4, paguei 2, devo 2. E sobrou 4. Isso tudo igual a 0, viu? Então, como aqui o meu valor de y ficou apenas um valor, ele é mais simples de se resolver. Basta trocar o valor de y pelo x, tá? Se tivesse x mais alguma coisa, eu teria que fazer todo o jogo de polinômios aqui, tá? Não precisou nesse exemplo, então já cheguei na minha equação de segundo grau. Daqui para baixo, Bhaskara, tá? Todo mundo sabe utilizar a Bhaskara, acredito, né? A fórmula de Bhaskara, delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Então, o valor de delta vai ser igual a b ao quadrado menos 2 ao quadrado menos 4 vezes a vezes o c, que é menos 4. Delta vai ser igual a menos 2, né? Como está ao quadrado, todo termo ao quadrado é ele vezes ele. Então, menos 2 vezes menos 2, menos com menos fica mais. 2 vezes 2, 4. Então, ficou 4. Tá? Sempre quando tiver ao quadrado é ele vezes ele. Menos 4 vezes 2, menos 8. Menos 8 vezes menos 4, mais 32. Porque menos com mais fica menos, menos com menos fica mais. 4 vezes 2, 8. 4 vezes 4, 32. Meu delta vai ser igual a 36. Meu delta é positivo. O que que delta positivo? Eu vou ter dois elementos. Eu vou ter o x1 e o x2. Então, vou encontrar o meu x1 e o meu x2, dando continuidade na fórmula. X vai ser igual a menos b, mais e menos a raiz quadrada do delta, dividido por 2 vezes o a. Tá? Estou dando continuidade na fórmula de Bhaskara. Então, o meu x vai ser igual a menos b, então menos 2, mais e menos a raiz quadrada de 36, dividido por 2 vezes o a, que é 2. Então, o meu x1 e o meu x2, tá? Porque eu vou ter o valor positivo e o valor negativo da minha raiz, aqui é 36. Menos com menos fica mais,
Então eu vou ter 2 mais raiz quadrada de 36, que é 6, dividido por 4. 2 vezes 2, 4. Agora eu vou pegar o valor negativo. 2, menos com menos fica mais, então continua mais, menos a raiz quadrada de 36, que é 6, dividido por 4. 2 vezes 2 é 4. 2 mais 6 é 8, dividido por 4, 2. 2 menos 6 é menos 4, dividido por 4, menos 1. Agora eu vou olhar aqui, qual que foi o valor que eu cheguei aqui? Eu cheguei com x. Então, esse valor que eu descobri é meu valor de x. Então, quando o meu x for 2 e quando o meu x for menos 1, agora eu vou encontrar os pares aqui em cima. O y é igual ao valor de x. Então, se o meu x é 2, o valor do meu y vai ser 2. Se o meu y, como o valor de se o meu x é menos 1 e o valor de y é igual ao meu valor de x, então menos 1 vai ser igual a menos 1. Então, qual que seria a resposta correta dessa questão? Ela é secante, a posição relativa. Por quê? Porque o delta é maior, né? Então, a gente tem 2 pontos em comum, ou seja, a minha circunferência, a minha reta toca a circunferência em 2 pontos. E os pontos são 2 e 2, menos 1 e menos 1. Era apenas isso para fazer, tá? Apenas isso. Com essa questão, né, nesse caso aqui, ficou bem mais tranquilo, ficou mais enxuto, porque a equação da reta, a gente ficou com o valor de x sendo igual ao valor de y, ou o valor de y sendo igual ao valor de x. Então, a gente poupou bastante cálculo, tá? Mas o processo que a gente leva para resolver é o mesmo. Pega a equação geral, tá? Se o problema der com a equação geral, cortou um caminho, tá? Neste caso, não deu a equação geral. Então, eu vou pegar a equação geral dela. Pega a equação geral e isola um valor na variável da reta. Depois, junta as duas. Peguei a equação geral. Tá aqui minha equação geral. Então, peguei minha equação geral aqui, que é a equação dessa reta aqui. Isolei uma variável na minha equação da circunferência, chegando a y sendo igual a x. Isolei o valor, agora eu venho na equação geral e substituo o valor que eu encontrei aqui. Se eu isolei o valor de y, aonde tiver y, eu vou trocar apenas a letra pelo valor que eu chegar aqui, tá? Se eu chegar a x mais 2, aqui tá ao quadrado, então vai ser ao quadrado, tá? Neste caso não era, então bastou substituir por x. Ficou x ao quadrado mais x ao quadrado, substituir aqui. O menos 4y eu troquei por o y eu troquei por x, então ficou menos 4x. Bastou juntar os semelhantes e usar a fórmula de Bhaskara. Como falta apenas 7 minutos e a gente tem mais 3 questões para corrigir, Move for me, and when you're done, I'll make you do it all I did.